tarde a todas as pessoas presentes, né? Agradecer aqui, em nome do conselheiro Rotondano, que é o presidente da Comissão Nacional, a honra do convite de estar aqui neste espaço que me parece uma representação contundente das demandas sociais de base em nome de menos desigualdade, né? Ou de um exercício do jogo democrático de maneira mais contundente. Aqui, depois da manifestação do nosso querido desembargador Fernando Prazeres, a quem eu saúdo, né? Um magistrado comprometido e que, por conta de suas iniciativas, acabou nos inspirando nesse processo de uma demanda social de base, né? A Resolução 510, a Comissão de Soluções Fundiárias, a nacional como as regionais, né? E, como de resto, sucessivas resoluções que o Conselho tem emitido mais recentemente são expressão, não são dádiva, né? São expressão da demanda da sociedade brasileira. Ainda ontem eu assisti a um debate no YouTube sobre revolução versus reforma, né? E como um integrante do poder, né, constituído do Estado brasileiro, evidentemente que eu tenho que me pautar pelas reformas. E fazendo uma breve reflexão sobre isso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele é criado, me parece, tardiamente, né, a partir da conclusão de que na Constituição de 88, o único poder da República que não se redemocratizou de maneira instantânea foi o poder judiciário. Os mesmos juízes do período ditatorial continuaram sendo, a partir de 6 de outubro de 1988, a magistratura, né? Portanto, a jurisdição, aquele órgão imbuído e incumbido de efetivar a justiça nos pretensos marcos da redemocratização, era o mesmo modelo anterior, né? Portanto, o Conselho Nacional de Justiça, o controle sobre esse poder deveria ter se instalado ali, naquele momento, em 1988. Ou veio com 16 anos de delay, 16 anos de demora, né? Na emenda 45, em 2004. Mas o Conselho portanto, um reclamo social de maior controle sobre o poder da República. Com certeza, né, o mais conservador desses poderes. E ele vem num primeiro momento, o Conselho está completando 20 anos de existência, ele vem num primeiro momento, seus primeiros 10 anos, muito com esse propósito de moralização subjetiva, né? Responsabilização disciplinar, combate ao nepotismo, acho que todos lembram disso, né? Mas as crises não passavam só por essa, digamos assim, essa depuração, esse aperfeiçoamento do sistema de justiça do Poder Judiciário. As crises de base continuavam a demandar do Estado brasileiro uma resposta. E talvez a mais contundente delas durante esse período e veja, eu sou um magistrado do trabalho, né? Saudar a querida Ayala que está ali, que foi nossa companheira ali no sul do Pará, e aqui aos movimentos sociais eu devo em parte a minha incolumidade física. Mas veja, essas demandas se agudizam, né? E eu gosto de usar o exemplo da crise penitenciária. Todos nós aqui que não habitamos o sistema prisional temos, por certo, no nosso retrovisor aquelas cenas medievais, não é isso?
Nós temos violência no campo e tal, mas aquela violência de um espaço custodiado, gerenciado, gestado diretamente pelo Estado brasileiro e aquelas cenas medievais. Então, isso realmente acaba sendo um termômetro dessa homeostase social, da saúde desse tecido social. E a gente começa a abordar essa questão do sistema prisional de maneira tópica. Vamos lá fazer mutirões. Alivia um pouco a superlotação, mas bota fora, bota dentro. Porque se a pessoa, em geral, vai parar nessa condição, é porque ela não teve as condições mínimas necessárias para uma inserção social, uma inserção laboral e tal. Então você coloca a pessoa para fora das mesmas condições, ele vai bater lá e vai voltar. Então não funcionou. Depois fomos para a audiência de custódia, né? E a partir desse exemplo se verifica que o judiciário, que era tão impermeável a fazer política, começa a ver que ele precisa fazer política judiciária, né? Ao ponto de hoje nós termos avançado dessas abordagens tópicas, só usando esse exemplo prisional, para fechar aqui e passar para a questão fundiária, de uma maneira mais integral, uma abordagem mais integral. O cárcere não pode ser visto apenas por uma de suas portas. Tem que olhar para a porta de entrada, tem que olhar para o cumprimento da pena, tem que olhar para a porta de saída. E eu sou mais, digamos assim, tenho provocado isso no Conselho, mais sistêmico ainda, né? Muito relacionando a questão da terra, a questão do trabalho, né? A questão do teto, para você poder prevenir o cárcere. São portas comunicantes. Se você fecha a porta do trabalho, a do cárcere se abre e vice-versa. Então a abordagem é muito maior ainda, né? Para tentar chegar nesse momento de crise, né? Foi uma crise, a campanha Despejo Zero é fruto de uma crise, que se agudiza, se exponencializa, se torna radical, se torna algo humanitário no contexto da pandemia. Imagina promover um despejo naquelas condições. É isso? Ou mais uma crise que se apresenta ao sistema de justiça e ele tem que dar respostas não pontuais, não locais, mas respostas cada vez mais estruturantes, mais cinéticas, mais... né? E tentando já concluir aqui, me colocando à disposição dos senhores, depois da exposição muito bem feita pelo nosso desembargador Fernando Prazeres sobre o trabalho da Comissão Nacional, que evidentemente tem grandes desafios, como ele muito bem colocou, mas nesses 2 anos de funcionamento nacionalmente, a resolução tem 2 anos, é uma resolução novíssima, é isso? Já tem produzido efeitos extraordinários, não sem resistência, não sem pressão contrária. Talvez esse seja o grande risco, né? A nos colocar em permanente vigilância para fortalecer esse mecanismo, que eu acho que é já a proposta da pesquisa que é trazida aqui. E aí traga um traço muito próprio, a gente só olha o mundo do nosso olhar privilegiado, muito próprio da nossa atuação, assim como trouxe aqui o desembargador Fernando Prazeres, assim, a minha convicção sobre um judiciário mais democrático, sobre um judiciário mais humano, um judiciário com um olhar mais sistêmico, né? Um pouco antes da 510 e da 828, nós tivemos na gestão Fux a criação de 3 observatórios, entre eles o Observatório de Direitos Humanos. E lá foram designados diversos expoentes, né, militantes dos direitos humanos, como Wagner Moura, por exemplo, Daniela Mercury e assim por diante. E sobreveio a pandemia, eu estava no quarto trabalhando, né, remotamente, e me chegou um convite via o professor Ricardo Rezende, que é um grande estudioso da escravidão no Brasil, que teve que sair do sul do Pará, naquele
senão não estaria aqui conosco, né? Hoje é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o querido amigo Ricardo Rezende, que tive o prazer também de conhecer e ter como referência no sul do Pará, me ligou e disse: Jonatas, o Wagner Moura precisa de um auxílio, porque ele quer fazer uma proposta no Observatório de Direitos Humanos. Mas ele tem muitas propostas. Ele diz: o cárcere é uma coisa, o problema da escravidão é outra, a questão ambiental, e ele acha que se ele fizer múltiplas propostas, não vão dar atenção para nenhuma delas. Ele quer fazer uma central. Né? O que é central nesse processo? O que é central para um judiciário mais democrático, um judiciário mais humano? Fizemos uma videoconferência, Wagner. A minha experiência, formação conservadora, né? Bom, de resto, a maioria de todos nós, mas o que me toca, o que me converte, o que me abre os olhos para uma luta em prol da igualdade, por uma empatia, me colocar no lugar do outro, é o contato com a realidade. Escravidão. Enquanto eu não fui à fazenda, eu não tinha o olhar, como disse o desembargador Fernando Prazeres, o que estava no processo não foi o que eu vi lá. É isso? Então, essa contrastação, essa confrontação com o real, ela me parece absolutamente necessária. Então, todo instrumento que aproxima o juiz, que aproxima a jurisdição, a magistratura, as juízes, da realidade, me parece tender a uma decisão mais adequada. Né? O juiz que vai ao cárcere é diferente de um juiz que decide a partir do seu gabinete. Um juiz que faz inspeção numa fazenda para constatar a escravidão é um juiz diferente do que decide a partir do seu gabinete lá na 2ª Vara do Trabalho de Marabá. E o juiz que vai a uma ocupação, certamente é um juiz que decidirá de forma diferente também. Né? Então, e não se trata de nenhuma inovação, são instrumentos à disposição. Você tem as inspeções judiciais que estão previstas no Código de Processo há muito tempo e são muito pouco utilizadas. É verdade que precisa de um apoio, porque assim, quando o juiz vai fazer um negócio desse, ele deixa dezenas, centenas de processos à espera dele. Fazer uma inspeção não é um negócio simples, exige muita consciência, resignação, dedicação para ir até lá. Mas o que é fato, portanto, é que essa aproximação, né, e aí eu trago, né, esse conjunto de resoluções que, como a 510 é muito radical, ela vai na gênese de todo o ordenamento jurídico que é construído para defender propriedades. Então, a 510 é uma resolução radical. A 460, que é proposta, portanto, por Wagner Moura, lá no Observatório de Direitos Humanos, ela diz o seguinte: se o juiz sair, é difícil ele sair, né? Tudo conspira para ele não sair, mas se ele sair do gabinete para ir fazer itinerância, para se aproximar, ele tem que sair com o espírito aberto, o espírito generoso. É para se aproximar de estratos da população, né, vulnerável, que não conseguem acessar o sistema de justiça, e se nessa aproximação ele leva os mesmos cacuetes, os mesmos filtros do procedimento do gabinete, então não adianta ele sair. Tá? Então, essa aproximação é uma aproximação radical, absoluta, né, e que, segundo a 460, que eu considero também dessas resoluções mais recentes, que nascem por demanda de uma política, demanda social, impondo uma política judiciária ao sistema de justiça, ela é radical, né, porque ela diz, o princípio que baliza a sua aproximação, rompendo com o princípio da inércia, é o do amplo acesso à justiça. Se necessário para garantir esse amplo acesso, você tem jurisdição universal. Jonathan, estás pregando a usurpação de competência. Não, não é nada disso.
é a jurisdição no tanto e no quanto necessária para atender aquela vulnerabilidade. Né? Foi lá, mediou, conciliou, não conciliou, dá a tutela de urgência e depois manda para o colega competente. Mas não pode dizer, não, eu não sou competente, não está na forma adequada, não está no tempo. Não existe essa resposta dentro desse instrumento de aproximação. Então veja, a 510, ela é um instrumento de aproximação. E aqui concluo me parece que isso consta, eu vi aqui a manifestação da Deise ainda aqui em parte, mas a Comissão de Solução Fundiária, ela tem um caráter de apoio operacional e estratégico, ela não tem poder de decisão. Portanto, no meu entender, tanto quanto possível, o juiz que tem esse poder de mando deve acompanhar essa aproximação do território. Senão, não adianta. Concorda? Então, eu acho que assim, a comissão vai lá, faz um belíssimo trabalho, concordo que tem que ter toda essa abordagem sistêmica, multidisciplinar, mas você não pode prescindir daquele elemento que tem o poder de decisão de não ir ao território. Eu acho que esse é um instrumento de fortalecimento absolutamente necessário para que o Instituto se aperfeiçoe e a gente não corra riscos de retrocesso. Desculpe se me alonguei, a tabuinha aqui do tempo já... Obrigado, viu?